Renda fixa. Esse é o tema desse Ambima Explica. O universo da renda fixa é mais conhecido por ter alternativas conservadoras de investimento. No geral, isso é verdade, mas dentro dele você vai encontrar as mais diferentes opções. Investimentos para quem tem objetivos de curto ou de longo prazo, para quem quer ser mais ou menos conservador e muito mais. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre quais investimentos entram nesse grupo, sobre como eles funcionam e sobre as diferentes regras que eles podem ter. Renda fixa é um nome que se dá para toda uma categoria de investimentos, onde ficam a poupança, os títulos do Tesouro Direto, os CDBs e muitos outros. Todos esses investimentos têm uma coisa em comum. Se você prestar atenção, vai perceber que eles são como o outro lado de um empréstimo. Como assim? Vamos com calma. Esses investimentos são como o outro lado de um empréstimo, porque, nesse caso, quem empresta é você. Eles têm o nome de renda fixa, porque quando você emprestar o seu dinheiro, já vai saber direitinho as regras de como ele vai voltar. Que tal um exemplo? Existem investimentos que se chamam títulos do governo. Eles não se chamam títulos porque ganharam nenhum campeonato esportivo. Esse é o nome que se dá para o outro lado de uma dívida. Dizer que o governo te vende um título é o mesmo que dizer que ele pegou dinheiro emprestado com você. Você pode imaginar esse título como um papel. Imagina que você investiu R$ 4.500 e que o investimento vai pagar R$ 5.000 no final do ano. O título seria o papel que prova que você tem direito a esses 5.000. Esse tal papel teria todas as informações importantes do combinado. Qual é o valor? Como vão funcionar os juros? Qual é o prazo de vencimento? Prazo de vencimento é o nome que se dá para te falar quando você vai receber em dinheiro de volta. O título também precisa estabelecer quais são as normas se você quiser vender esse papel para alguém antes desse prazo, e qualquer outra regra. Assim como o governo pode emitir títulos, empresas e instituições financeiras também podem, cada um com as suas regrinhas. Uma curiosidade: em uma comparação direta entre títulos e ações de uma mesma empresa, os títulos podem ser considerados menos arriscados. Se uma empresa que fez uma dívida emitindo títulos começa a ter problemas, ela precisa dar prioridade para pagar quem tem os títulos dessa dívida, antes de distribuir dinheiro para os seus sócios. Outra coisa interessante é que o risco desses títulos diferentes todos varia de um para o outro. E se o risco varia, os juros que eles te pagam varia também, exatamente por conta da característica de ser o outro lado da dívida. Pensa comigo, se você empresta para alguém que costuma pagar as contas em dia, vai cobrar menos juros do que quando empresta para alguém com mais chances de não te pagar, certo? E por falar em juros, vamos falar agora sobre como eles funcionam. Juros podem ter um valor fixado já no começo do contrato, como, por exemplo, 6% ao ano. Ou então, eles podem ser fixados depois, como quando eles são calculados a partir de alguma taxa, como Selic ou CDI. Eles também podem ser uma mistura, com uma parte fixada antes e outra depois. Isso costuma acontecer nos títulos que seguem a inflação, que podem pagar algo como 3% ou qualquer outro número mais inflação. Mesmo quando os juros forem fixados depois, o que é bem comum, como a gente está falando de renda fixa, você já sabe antes como vai funcionar esse cálculo. E é importante saber que, quando você já fixa algum percentual no começo, o valor do seu investimento só é garantido se você ficar com ele até o prazo final. Se você sacar antes disso, ele pode variar. Talvez esse nome renda fixa te lembre mais de quando o seu banco fala de fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são como uma grande cesta de investimentos diferentes. Alguns têm títulos mais arriscados e outros menos, mas todos os investimentos dentro dessas cestas têm essas características que a gente está falando aqui. Nos fundos, o banco faz a gestão dessa cesta de títulos para você e, por isso, ele te cobra uma taxa de administração. Títulos do governo, de empresas, de instituições financeiras, com jeitos diferentes de calcular juros e fundos. Esse é o universo da renda fixa.
Para saber como usar melhor cada uma dessas alternativas e qual é a mais adequada para o seu momento de vida, a gente tem vários conteúdos para você no blog da Ambima, o Como Investir, e também aqui nos nossos outros vídeos. Bons investimentos!